Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. E conforme anunciamos no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto intrigante. Mas no decorrer do vídeo você vai entender o porquê que nós vamos falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre a verdade presente e a oração pelos enfermos. Esse tema causa um pouco de inquietude, mas você vai compreender à luz da Bíblia Sagrada e do Espírito de Profecia. Os dois pontos básicos e fundamentais para o estudo. Agora, para você entender bem esse tema, nós recomendamos duas coisinhas para você. A primeira é assistir esse vídeo todo, até o fim. E se for preciso, assista novamente, para você pegar bem, para conferir os textos e as passagens, referências, para ficar inteirado do assunto. E o segundo é, se não assistir os vídeos anteriores, assista. Os vídeos anteriores irão lhe dar uma base para a compreensão de toda a temática. Agora, os vídeos anteriores que nós publicamos foi a verdade presente e a saúde, a verdade presente e o testemunho, a verdade presente e a vida no campo, a verdade presente e as finanças. Hoje, da série, nós estamos fechando com a verdade presente e a oração pelos enfermos. Agora, não esqueça de uma coisa. No fim deste vídeo, na descrição, você vai encontrar o link de cada um desses temas. Você vai lá, dá um toque no link, ele abre, você assiste com facilidade e rapidez. Prático, muito fácil. Também é muito bom que você aproveite. Se não é inscrito no nosso canal ainda, aproveita para se inscrever. Dê um like, coloque o seu comentário à disposição, vai ser útil para a gente o seu parecer quanto aos temas que nós estamos abordando. E também, compartilhando, você está nos ajudando a ajudar outras muitas pessoas. Acionando o sininho das notificações, você vai ficar avisado, vai ser avisado no próximo vídeo. Por certo, na próxima semana. Agora, verifique o seguinte. Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, no mundo do corre-corre, no mundo de um querendo passar na frente do outro. Essa é a situação dos dias em que nós estamos vivendo. Inclusive, em São Paulo tinha um restaurante com o nome de Come em Pé, onde a pessoa comia e saía correndo. Não tinha tempo, gastava saúde para ganhar dinheiro e depois gastava o dinheiro para tentar recuperar a saúde, que nem sempre recuperava também. Agora, verifica o seguinte, nesse corre-corre, nessa vida desenfreada, nessa disputa de poder e tudo, tem acontecido que as pessoas estão com uma pressa, é instantâneo, é tudo instantâneo. E nessa situação, você vai ver que eles chegam a ficar doentes. E doente chega no hospital, chega ao médico, me passa um remédio bom que faça efeito logo, doutor. Chega na farmácia, tem um remédio para isso que faz efeito logo, que é bom e efeito rápido. Alguns estão fugindo do químico, indo para os naturais, mas com a mesma mentalidade. Você tem um produto? Tenho. Porque serve? Sim. É bom? É. E faz efeito logo? É o que eles querem. Esquece que nós temos que trabalhar da causa para o efeito. Se você conseguir tirar a causa do problema, o efeito vai desaparecer. As consequências, a dor, o desconforto, a doença, desaparece. Então esse é um ponto fundamental. Só que tem um grupo de pessoas que não vão ao médico, não vão aos naturais, mas vão a um outro caminho com a mesma mentalidade. Vão às igrejas. E lá na igreja querem uma oração forte, para um restabelecimento rápido. E também não querem mudar o estilo de vida como todos os demais. E querem receber a bênção, querem receber a recompensa. Até tem algumas igrejas que usam um método um tanto diferente, eu tenho visto em algumas, e por incrível que pareça, vi também em algumas do Advento. Eles dizem assim, você que está com problema de saúde,
fica aqui na frente, um grupinho do lado direito. Quem está com problema de família fica aqui na frente do lado esquerdo, faz um grupinho. Quem está com problema financeiro ali atrás, ao lado direito. E quem está com outros problemas diversos faz um grupinho do lado esquerdo atrás. Divide às vezes em 4, 5 grupos por assuntos determinados e agora vão orar por estes assuntos. A intenção é boa, só que infelizmente a forma não é correta. O orar pode ser útil, mas não é tudo. Nós temos que fazer alguma coisa a mais. A minha sugestão para estes grupos, para essas pessoas que trabalham desse jeito, então vamos fazer diferente. Vocês estão com problema de saúde, então reúne aqui. Agora eu tenho aqui alguns exemplares do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ou Ciências do Bom Viver, Medicina e Salvação. Tem uma série de livros nesta área que são inspirados por Deus, que vai dar uma base para a mudança do estilo de vida. A enfermidade vai desaparecer, a saúde vai florescer novamente. Agora, é bom considerar que muitas vezes as pessoas não estão levando em conta isso aí. Tá notando? Então vamos orar, vamos orar. Oh, Senhor, ajuda esse povo a botar isso em prática, esses ensinamentos que aprenderam, para que eles possam gozar de saúde, sendo um exemplo e uma bênção para os outros. Aqueles que estão com problema de família. Então, o livro Lar Adventista, Fundamento do Lar Cristão, são livros fantásticos, orientação da criança. Então vamos estudar estes livros e vamos debater e vamos pedir força a Deus para a gente praticar esse ensinamento, para ter uma família estável, equilibrada, feliz nos caminhos de Deus. Aqueles que estão com problema financeiro, e são muitos, então agora vamos estudar um livro com o nome de Administração Eficaz ou Mordomia e Prosperidade. Estes são os que eu recomendo. Então ali você vai trocar ideias e vai orientar. Eu vejo casos que às vezes a pessoa ele se atropela no mundo e fica em crise financeira, ou desperdiça, gasta demais, não leva em consideração, são morosos em seus trabalhos. Não tem como. Eu vi o caso do moço que ele estava precisando de um emprego, um amigo falou, olha, vou ter uma empresa, está precisando de um motorista, vou lá ver para você. Apresentou ele como motorista, um bom motorista. Ele ganhava 3 salários mínimos e ainda algumas ajudas. Depois de 2 meses, o amigo ficou sabendo que ele foi demitido, que ele estava sem emprego. E quando foi lá na empresa ver, ele, ganhando o que ganhava, ainda estava tirando o óleo do caminhão para vender. Que situação constrangedora. Como esse amigo vai apresentar agora alguém para aquela empresa? Ninguém, nunca mais. Fechou as portas para ele e para os demais. E agora está em dificuldade. Então, ensinar a ser honesto, a serem prestativo, a serem dedicados, a não andar só uma milha, aí um pouco mais. O mundo está em crise, então vamos dar um pouco mais de nós. O desemprego vai desaparecer. O bom não fica sem emprego. Então vamos ser bons, vamos ser completos, vamos pedir sabedoria, vamos orar a Deus para Ele nos dar essas qualidades que nós estamos precisando então. Pessoas que têm problemas diversos, de ordens mais variadas, até reverência na igreja, comunhão, assuntos, tem livros como Conselho para a Igreja, Testemunhos Seletos, Testemunhos para a Igreja, tem uma série de livros, são espirituais, são conselhos para ajudar uma vida de harmonia, de prosperidade em todos os sentidos. Está notando? Não é só orar, é orar e abrir as portas para que as coisas aconteçam de uma forma correta, para que a bênção possa vir da forma mais eficaz possível. Agora, observa uma coisa interessante. A Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas orientações que a gente deveria considerar em termos de oração pelos enfermos. Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos o seguinte, no livro de Tiago, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no livro de Tiago, capítulo 5, nos versos que nós vamos ver, é o verso 14 e 15. Aqui nos fala assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Importante para a gente considerar uma coisa aqui agora. Muitas vezes nós estamos orando, mas esquecemos que a doença é fruto do pecado. Antes de Adão pecar não tinha doença. Depois que Adão pecou veio a doença. Isso significa dizer que toda doença é consequência do pecado. Não tem como fugir.
Tira o pecado da sua vida, a doença vai desaparecer. Observa, ou foi erro seu, ou pode ter sido erro dos teus antepassados, mas as consequências permanecem. Embora você não é culpado pelo pecado, pelo erro, mas sofre as consequências. Mas Deus pode amenizar o seu sofrimento se você botar a sua vida nas mãos de Deus. Pode parecer estranho essas palavras, mas elas têm fundamento. Agora vamos dar uma olhadinha, nós vamos ver no livro do Salmo, nós vamos encontrar um verso muito interessante. O Salmo que nós vamos ler, ele tem um ensinamento para a gente. É o Salmo 66, o verso 18. No verso 18, ele fala assim, olha bem, que coisa preciosa que nós aprendemos nesse verso. Ele diz, se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu achei interessante. Está anotando? A iniquidade no coração. Precisamos entender que temos que nos desprender de toda a maldade. No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 9, diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Então, dá para você observar que muitas vezes nós estamos orando, estamos pedindo e não estamos recebendo. Não estamos em condições para receber. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. Mas também nós vamos ver no livro de Romanos, no capítulo 8, tá certo? Capítulo 8 de Romanos, no verso, nós vamos pegar lá bem adiante, no verso 26, ele vai ter um ensinamento precioso para os nossos dias, que vai nos ajudar a compreender essa mensagem. Olha bem, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajudará as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós estamos pedindo, mas não sabemos pedir como convém. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar com os vossos próprios prazeres. Às vezes nossos pedidos não são os melhores. Mas estou pedindo emprego é coisa boa. Sim, pode ser boa, mas às vezes Deus tem algo melhor do que o emprego e você não está vendo. Mas eu estou pedindo uma casa é interessante? Sim, uma casa é interessante, mas Deus tem também algo melhor do que uma casa para você. Você deve estar atento a esse ensinamento. Mas estou pedindo saúde é interessante, é máximo. Sim, saúde é interessante, é o máximo, mas Deus tem algo a mais para te dar. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui, depois vou voltar a esse tema para você ver. Agora nós vamos para o Evangelho de São Lucas, tá certo? No capítulo 22, no verso 42, lá no finzinho do capítulo 22, nós vamos encontrar um verso que tem uma colocação. Esse verso vai falar de uma oração que Jesus fez. Não foi eu, não foi você que fez essa oração, foi Jesus. E ele não foi atendido. Está notando? Jesus orou e não foi atendido. Evangelho de São Lucas 22, 42. Olha, aqui diz assim, dizendo, Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava em face do sofrimento, da crucifixão. E ele orou pedindo para Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas faça não a minha, mas a tua vontade. Muitas vezes nós não estamos sendo atendidos, porque nós não estamos pedindo do jeito que devemos pedir. Nós estamos pedindo da nossa vontade, impondo as nossas orações. Quando, na verdade, Deus tem a vontade dele para cumprir. Essa oração de Jesus não foi atendida. Muitas orações suas também não estão sendo atendidas. Está notando? Deus quer te dar muito mais, você vai ver. Verifique o seguinte, nós encontramos, se você fosse a outros, teriam outros muitos textos que nós podemos fazer menção.
Mas no Salmo 116, verso 15, diz: precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é que Deus simplesmente quer que você morra, mas se você estiver na comunhão com Deus, Ele sente prazer, porque você vai ter a vida eterna, e é isso que Ele quer te dar. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do seu mau caminho. Isso você vai encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Então, dá para você sentir, Deus quer te dar a vida eterna. Às vezes nós estamos contentando, Senhor, eu quero a saúde, eu não quero morrer. Tudo bem, mas Deus não quer te dar mais do que a saúde, Ele quer te dar a vida eterna. Entenda isso. Esse é o fator que nós não podemos esquecer. Agora, em 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 3 e no verso 7, a experiência de Ezequias. Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías: então bota a tua casa em ordem que você vai morrer. Ele chorou e exclamou a Deus. O Deus falou: profeta, volta, Isaías, vai dizer que eu vou dar 15 anos para ele. E o profeta veio fora, bota uma pasta de figo sobre a chaga e você vai ser restabelecido. Deus te dá 15 anos a mais. Está notando? Mas depois Ezequias morreu também. Deu para observar? Duas coisas importantes. Que nós temos que contribuir com Deus. O fazer o que Deus pede não é negação da nossa fé. O contribuir no restabelecimento da saúde não é negação da fé. Mas tem uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer. Que, acima de tudo, o restabelecimento dessa terra, dessa vida, vai lhe dar a morte mais cedo ou mais tarde. Viveu 60, 70, 80, 90 anos, morreu. Não adiantou muito. O que Deus quer te dar, você vai ver agora, é mais do que isso. Está notando? Então, você vai encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo 5, de 1 a 19, a experiência de Naamã, onde ele estava leproso, foi procurar o profeta em Israel, Eliseu. Para começar, Naamã se decepcionou, porque Eliseu não foi atender o profeta, mandou um recado para Eliseu. Eliseu mandou um recado para Naamã: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser restabelecido. Ele saiu desapontado, frustrado, indigno, insatisfeito, disposto a voltar para casa. Os seus subalternos, então, trabalharam com ele. Mas olha, ele pediu só isso, faz. E ele submeteu, então, e foi restabelecido. Você nota que sempre que Deus bota a cura à disposição, Ele condiciona para a cura. E ele queria quebrar o coração de Naamã, a humildade. Naamã, depois de ser curado, voltou para agradecer o profeta. E se converteu. Naamã se converteu. A prova que Naamã se converteu é que ele diz: não há, agora reconheço que não há Deus senão em Israel. E o que Deus quer é que você entenda que Ele quer a conversão. Ele quer a salvação eterna. Entenda isso. É mais do que Ezequias, que sarou, viveu 15 anos e morreu de novo. E agora não. A vida eterna é indiscutível. Verifique o seguinte: nós poderíamos encontrar alguns outros exemplos, como no caso, no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 14, onde vai estar lá o paralítico do tanque de Betesda, onde Jesus restabeleceu. E depois, agora só que Jesus falou uma coisa: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, não esqueça de uma coisa: você tem que deixar de fazer o que causou a doença e não voltar, porque senão a doença volta de novo. E se não houver conversão, o que vai acontecer é simples: mais cedo ou mais tarde vai errar e a doença vai voltar e vai morrer. Mas Deus quer te dar a eterna. Então, o que eu quero que você entenda nesta ocasião? Vamos ver, se nós formos agora ao Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 20 a 22, nós vamos encontrar ali a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher tinha fé, tanta que ela falou: eu tenho tanta fé que eu vou colocar a mão nas vestes de Jesus, e se eu conseguir colocar, você curada. Ela podia falar: não, eu tenho tanta fé que eu vou ficar aqui em casa, que eu vou ser curada. Eu já tenho fé. Não, eu vou lá. A prova que eu tenho fé é que eu vou lá colocar a mão. Está notando? Então, a fé tem que levar à ação. Entenda isso. A fé tem que mover a um ato.
Assim nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 9, versos 6 e 7, o cego, e aí Jesus vai falar, olha, você vai agora, ele colocou lodo no olho do cego, falou, vai lavar no tanque de Siloé. Eu não sei como que ele foi, se com a varinha batendo para um lado para o outro, se ele pediu para alguém guiar, o que ele fez, não sei, que ele foi lá onde Jesus mandou. Está notando? E Jesus também fala, olha, vai e não peques mais. Então, o conselho é esse, que nós temos que entender. Deus quer nos tirar do pecado. Deus quer nos tirar dos atos que nos levou ao erro, à doença. Tira o pecado, tira o que causou a doença. E você vai ser restabelecido. Aí você vai poder orar. Senhor, me ajuda a tirar, me ajuda a abandonar esse tipo de coisa que me causou isso. Você vai notar que a coisa vai mudar. Agora, verifique o seguinte. Nós temos alguns pontos importantes que a gente deve considerar quando for orar por alguém ou pela gente mesmo, em termos de saúde ou qualquer que seja o motivo. Tá certo? Primeira coisa que nós temos que considerar, nós temos que saber a causa da oração, o porquê da oração. Eu ia passando numa rua, moça, você é pastor? Eu sou, sim. Então bota a mão na minha cabeça, faz uma oração forte, estou precisando de oração. Fazer uma oração. Senhor, abençoe isso como? Deus fala assim, vem cá, você quer que eu abençoe em quê? O senhor sabe todas as coisas, não precisa falar? Não. Deus quer que você fale, não é porque ele não sabe, é porque você precisa de falar. Você que é o abençoado, você que precisa. Então, verifica. Primeira coisa, saber o que está acontecendo. Qual é a causa da oração? É saúde? A causa da oração é família? A causa da oração é financeira? A causa da oração é o quê? E se é saúde, qual o problema da doença? Verifica o seguinte, o irmão, eu estava fazendo a caminhada de manhã cedo, parei para visitar um amigo e fiquei lá batendo um papo com ele, e de repente passou um grupo que vinha da igreja do culto da madrugada, o culto de oração. E alguém falou assim, olha, ore por fulano. Aí eu falei, mas olha, por que por fulano? Que ele está doente. Eu falei, mas está doente? Então me diz mais ou menos onde eu vou localizar, eu preciso visitá-lo. Não é simplesmente orar. Eu tenho que visitá-lo. E eu fui visitar o irmão. Cheguei lá umas 13 horas. De madrugada, eu me atropelei nas atividades do dia, só cheguei às 13 horas na casa dele. Ele falou, estava indo para o médico agora. Eu falei, olha, você pode ir se quiser. Mas se não quiser, fica, que eu vou lhe ajudar a resolver o problema. Falei, me conta o que aconteceu. Ele me falou, ele botou 2 andaimes e uma porta de almofada em cima, subiu em cima da porta e estava rebocando uma parede. A parte interna da porta desceu e ele passou, caiu embaixo, deu problema na coluna. Se fosse para o médico, era Voltaren. Passava 2, 3 dias bom, depois tomava outra Voltaren e assim ia ficar escravo do médico a vida toda. Eu peguei, falei, olha, vou te ensinar o procedimento, vou fazer com você. Você quer? Quero. Fiz a oração e improvisei uma maca e coloquei a coluna dele no lugar de novo. Quando eu saí, ele não estava 100% bom, mas já estava melhor. E o tempo ia agora encarregar de restabelecer o restante. Está notando a importância de saber o porquê orar? Qual é o problema que tem? Que nós vamos encaminhar, vamos tentar resolver o problema daquela situação. Se eu não estou habilitado, vou encaminhar para alguém que possa ajudar. Se o problema é de família, um conselheiro de família, um pastor, um irmão mais amadurecido. Se o problema é financeiro, o que a gente pode fazer, como nós estivemos fazendo menção? Muita gente tem que aprender a economizar, desperdiçar menos, ser menos vaidoso, gastar com coisas supérfluas. Está notando? Se esforçar um pouquinho mais, aproveitar das pequenas oportunidades. Então, meus queridos, saber por que orar. Segundo, saber se a pessoa está disposta a mudar. Deixar de fazer o que causou o problema. Mudar de estilo de vida. Esse é um ponto fundamental. E depois, agora, ensinar. Então, primeiro, saber a causa, ver se ele está disposto a abandonar o que causou, mudar de vida. E agora, ensinar o que ele tem que fazer. Se você não sabe, pega, existe alguém que pode ajudar. E depois de tudo, agora, você pode orar com ele. Senhor, perdoe porque o irmão errou no passado. Ajuda ele a botar em prática isso tudo que ele aprendeu agora. Mudar o estilo de vida para gozar da saúde que o Senhor tem planejado para ele. Mas faça-se a tua vontade, Senhor. Se a tua vontade não é a vida nessa terra, então que ele descanse na comunhão contigo para a eternidade.
perdoe os seus pecados e abençoe-o, já que ele quer mudar, ó Pai. Tome em tuas mãos uma oração de consagração, de entrega total para a vida ou para a morte. Eu quero, pela graça de Deus, ser um instrumento de Deus para salvar o sofrimento do mundo, para amenizar as dores e para salvar almas para a eternidade. No entanto, para isso, eu tenho que estar com um bom estado de saúde e na comunhão com Deus. Que Deus continue me dando a sabedoria para eu ser este instrumento. E que Deus seja uma bênção para você. Se você não está levando a sério o seu estilo de vida, se você não está fazendo como deve, que Deus tenha misericórdia e que você se arrependa. Peça perdão agora. E planeja com Deus. Senhor, me ajude a levar a sério daqui para frente, a mudar de vida, a vigiar para ter boa saúde e para ajudar outras pessoas a terem saúde, a estar preparado e ajudar outros a se prepararem para a eternidade. E não confiar simplesmente naquela oração de imposição das mãos, sem nada. Aquela é a técnica que o inimigo está usando nos últimos dias para enganar, para ludibriar as pessoas, para desviar dos caminhos de Deus. E muitos, alimentados por essa esperança, ficam no dia a dia, em um caminho errado, que não é o caminho da salvação, fazendo o erro e pensando que está restabelecido. Deus tenha misericórdia, que Deus te abençoe e te guarda, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.